Você sabia que pouca gente fala sobre o fato de a Chiquinha ter sido a primeira personagem a sair do elenco de Chaves? Chiquinha, Mas, pra casa! mas eu posso antes Pra da casa! Pois é, em 1973 ela foi a primeira a sair. Mas o motivo é um pouco mais complicado do que a gente imagina. A história de Chiquinha começa ainda nos primeiros dias da gravação de Chaves, no começo de 1972, quando o programa ainda era um esquete dentro do programa X-Espírito. A atriz que interpretou a personagem, Maria Antonieta de Las Nieves, era uma jovem de cerca de 20 anos, pequena, com 1,5 metro de altura. Acontece que, mesmo tão jovem, ela já estava casada. Em 1971, se casou com Gabriel Fernandes e com ele teve um filho chamado Gabriel, que nasceu em 30 de setembro de 1973. Durante as gravações do seriado, a gestação dela não passou despercebida e, com o tempo, foi impossível esconder sua barriguinha, que crescia cada vez mais. Agora, se você estava pensando que tudo foi muito fácil para ela, vou te contar. As gravações foram acontecendo em um ritmo intenso e a atriz teve que lidar com a gestação e o trabalho ao mesmo tempo. Em muitos episódios, como Balões e Pintores Amadores, era possível perceber que nada estava fora do normal. Mas com o passar dos meses, as mudanças começaram a aparecer. Você já deve ter percebido que, à medida que o ano de 1973 avançava, a barriga de Chiquinha começava a crescer, e os figurinos foram ajustados para esconder um pouco essa mudança. O que muitos não sabem é que, para disfarçar a barriga, Maria Antonieta usava uma técnica interessante. Sua mãe, que confeccionava os vestidos da personagem, criou uma espécie de crinolina, que nada mais é do que uma estrutura que expandia o vestido, criando um efeito de maior volume ao redor da personagem. Essa estratégia permitiu que a Chiquinha continuasse com o visual de uma menina sem levantar suspeitas. Em um dos episódios que estava gravado durante os meses mais avançados da gestação, como A Escolinha da Chiquinha, foi possível perceber que o figurino da atriz estava cada vez mais ajustado para esconder o fato de ela estar grávida. E mesmo quando ela se levantava com mais dificuldade, as cenas foram adaptadas para preservar sua saúde e a do bebê. Chiquinha já não fazia aqueles escândalos e saltos que a gente via antes. O auge dessa mudança aconteceu em julho, quando o episódio Barba, Cabelo e Graxa foi ao ar. Nessa fase, os fãs começaram a perceber que o figurino de Chiquinha estava ficando maior, o que levava a crer que Maria Antonieta já estava mais avançada na gestação. E claro, para quem estava mais atento, a barriga já não passava tão despercebida. Mas o grande momento foi em setembro de 1973, quando ela gravou o episódio Caçando Insetos, que foi o último que ela fez com a barriga visível. E quando o episódio foi ao ar, ela já estava com 8 meses de gestação. Imagina o desafio de gravar enquanto se preparava para a chegada do seu filho. E claro, quando o Gabriel nasceu, a atriz precisou fazer uma pausa no seriado, saindo do elenco. Com a saída de Chiquinha, Maria Antonieta recebeu uma proposta para apresentar um programa em outra emissora, o Pampa Pipilim, na TV Azteca. Mas será que isso causou algum tipo de desentendimento com Chespirito? Bom, por enquanto, a gente pode afirmar que, até aquele momento, tudo estava tranquilo, apesar da pressão das gravações. E assim a Chiquinha foi deixando seu legado em Chaves, não apenas como uma personagem top, mas também como uma mulher que fez malabarismos entre sua gestação e o trabalho, e que, ao final, foi reconhecida não só como uma excelente atriz, mas também como uma mãe dedicada. Como em muitas histórias da televisão, o backstage é tão cheio de emoção quanto o que aparece na tela, não é mesmo? Agora, eu quero saber de você. Já tinha reparado em como a Maria Antonieta escondia a barriga de forma tão engenhosa? E se você já tinha notado, compartilha com a gente sua percepção, porque essa história ainda é um mistério para muita gente. Ah, e não esquece do like e da inscrição. Até mais.